E aí, clã, eu sou o Renato. Hoje, Guts versus 1000 ele tá escalando. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Parte 52 da minha série de Berserk. Não sei se a essa altura eu já lancei algum vídeo de Vagabond, mas vou começar, eu já comecei aqui uma série de Vagabond também. Deixa aí nos comentários sugestões de outras coisas para trazer. E muito obrigado a todo mundo que é membro aqui do canal e que me ajuda a manter esse projeto ativo. Porque aquilo, como eu disse várias vezes, eu tenho muitas coisas para fazer, muitos projetos. Então, quanto mais vocês me ajudarem a monetizar esse daqui, mais eu consigo dar preferência e privilégio para ele. De repente, até contratar um editor que vai me ajudar muito. Que aí eu consigo postar muito mais vídeo. Mas é isso. Bora! 1, 2, 3 e play! Agora o mano vai revelar, né? Que ele é o cara que derrotou 100 vagabundos. Era 100, né? Owen se apresenta, dizendo ser um dos comandantes dos cavaleiros do antigo exército de Midland. Guts fica em silêncio. Apesar de sua aparência ter mudado muito, não tenho dúvidas. Eu lembro de ti. Mudou Owen porra nenhuma, né? insiste. Eu os avistei várias vezes no campo de batalha. Um jovem espadachim, com olhos de uma besta e uma espada gigante nas costas, cavalgando ao lado do Falcão Branco. Seu nome é... Não importa. Isso foi há muito tempo. E estou ocupado agora. Espera, tem algo que eu gostaria de perguntar. O Falcão. Onde está Griffith? Guts parou por um momento, suspirou e respondeu. Eu não sei. Mas deve estar mais perto do que você imagina. Pra sorte Então dele, eu retornou não ao sei. grupo. Farnese já havia se trocado. Estavam todos prontos. Isidro e Shirk perguntaram se aquele homem era algum conhecido. Mas Guts disse que não. Ele apenas o confundiu com alguém que conhecia há muito tempo atrás. Então seguiram caminho, Achei que eles iam desaparecendo naquela névoa. Para Owen, era como se aquele homem fosse uma aparição de dias passados. Mas ele não quer acreditar que isso é o passado ou uma ilusão. Como já foi previsto, algum dia as asas de luz irão se abrir. Vocês mal e irão sabem, soprar viu? para longe a escuridão que cobre essas terras. Distante dali, um grande acampamento que escoltava o Papa estava instalado. Pontiff, a santidade, já era bem velho, e essa talvez fosse sua última viagem. Seu fim parecia próximo. De fora de sua tenda, o Papa ouvia sussurros que projetavam sua morte. Era tão entediante. Dentro de seu coração, cantava uma música gélida. Uma canção formulaica e vazia, que não te faz sentir absolutamente nada. Ele não sentia. Para ele, esse mundo era insignificante. E acima de tudo, ele era insignificante. O Papa nasceu em uma família respeitada. Foi abençoado com o amor dos pais. Cresceu sem nenhuma inconveniência. Sua infância e adolescência passaram sem quaisquer desgostos. Se tornou adulto sem nunca ter sentido muita raiva ou muito amor, nem mesmo saudade. Para ele, o mundo era nítido. Eram que nem as pinturas que decoravam as paredes, mas não apresentavam vida fora de suas dimensões. A razão por ter seguido tal caminho foi por nunca ter conseguido ter interesse naquele mundo. Não foi um sussurro divino que o fez seguir o caminho de Deus, mas sim a indiferença de um psicopata para com todo o mundo. Aqueles ao seu redor só desejavam o próprio sucesso e conspiravam um contra o outro. Assim, cavaram suas próprias covas. E foi isso que o fez assumir a coroa sagrada do Papa. Lhe foi inesperado. Afinal, nunca havia feito nada para merecer. Ele nem mesmo desejava. E quando se tornou Papa, só fez o que pediam para fazer. Nunca ofereceu uma única oração de coração. Mas ele não se importa mais com isso. Essa vida ociosa, deitada em nevoras e cheia de tédio, está chegando ao fim. Amor e ódio, ele nunca sentiu isso. No final, o destino nunca alongou sua mão para ele. Foi tudo uma perda de tempo. E agora, parece tão frio. A morte vem. Pontiff envolto em sua infinita escuridão. Caralho. Até que uma grande asa de luz rompe essa escuridão. O que é isso? Seria um sonho? Se perguntou. Isso era o destino. Finalmente lhe estendendo a mão. Ao tocar as penas luminosas daquela grande asa, Pontiff acorda.
está confuso. Embora tenha sido apenas um sonho, a sensação de ter tocado algo permanece. Ele começa a ouvir vozes de pessoas que parecem crianças, dizendo que vieram entregar uma mensagem para o Papa. Se for esse o caso, podem deixar a mensagem conosco, que nós a entregaremos, dizem. Mas a mensagem falava sobre o destino agarrado numa mão, seguindo a direção de uma luz. Era uma mensagem completamente sem sentido. Podendo ouvir tudo, Pontiff diz para deixarem que entrem em sua tenda. Então eles entram. Sonya e Mil, abrindo a entrada da tenda, que naquele momento parecia um grande olha esse quadro também, mano. O design dos personagens, muito foda, velho. asas, penas de luz flutuavam diante dos olhos de Pontiff. E ele vislumbrava. Sonya chama ele de vovô, mas Mil a diz para ser mais cordial. Então, ambos se ajoelham e dizem que vieram assegurar a segurança da santidade no caminho. Perguntam se eles não eram mensageiros de Vitranes. Mil responde que não. Os demais membros do Vaticano acham tudo isso muito estranho e mandam os guardas jogar os jovens lá fora. Mas o Papa diz para esperarem. Como esses dois sugeriram, vamos partir imediatamente. Os demais ficam confusos. É quando o mensageiro de Vitranes chega, relatando que a cidade foi invadida pelos Kushans e agora está em estado de guerra. Mas não importava. O Papa sabia o que iria fazer. Os sinais se encaixavam para lhe mostrar o caminho. O fogo da vida finalmente está queimando. Essa será a hora que ele poderá dar significado à sua vida. Então ele ergue sua mão para os jovens e diz: me guiem para onde vocês estão atadas, mãos orientadas das penas de luz. A revelação divina foi recebida. Cara, o pior é que o Griffith, tudo que cerca ele, sempre... Tudo que cerca não, né? Mas essas manifestações dele para as outras pessoas sempre parece algo angelical, né? Algo de Deus e tal. Muito, muito interessante essa imagem que o Miura vai criando, né? E no fundo a gente sabe o que ele é, né? Em Vitranes, os soldados comuns eram massacrados pelos homens demônios do Império Kushan. Quando as criaturas espremiam alguns soldados, prestes a destroçá-los, são impedidos por vários virotes. Reforços? Se perguntavam os cavaleiros, mas não. Um homem. Vai demorar muito para correr entre eles. Bem, então vamos forçar e limpar a passagem. Sacando sua espada, Guts destroça vários de uma só vez, chocando os cavaleiros ao redor. Shirk diz para Guts tomar cuidado, pois se esforçar muito, o poder da armadura vai consumi-lo. Mas ele diz que isso não é nada comparado quando lutou contra Sérfico. Isidro diz que acha que vai se juntar a ele, e Puck Yoda o diz para ser cuidadoso. Roderick indaga se isso não é muito perigoso, uma criança no meio dessa confusão. Farnese responde que tá tudo bem, afinal é sempre assim. Sérpico então flutua e dispara uma ventania corrente, acabando com vários de uma só vez. Puck diz que está na hora do ataque entre mestre e discípulo. Ele utiliza a faísca de Puck, que ofusca a visão de dois Dakas. Isidro aproveita a brecha para atacar com a espada e a adaga. O trio segue massacrando os Dakas. Os cavaleiros, Roderick e Magnífico não estão entendendo nada. E Varela comenta: vocês são bestas, é? Isso é magia, baby. Dois Dakas se aproximavam deles, então Farnese libera as pedras, que os apertam nos rostos. Farnese, quem são vocês? Roderick questiona, e Varela responde por ela. Somos Shirk e Varela e o grupo de serventes fiéis. A bruxa finalmente encontra os conjuradores e passa a informação para Guts, que dispara um virote em um local escuro, e de lá o corpo de um monge Kushan cai morto no chão. Os Dakas dessa região então cessam o ataque, mas restavam poucos de qualquer forma. Você tá lenta, hein, bruxa? Reclama, Isidro. O grupo então segue seu caminho, deixando os cavaleiros que tiveram sorte, sem saber se estavam espantados ou maravilhados. Um pouco de tudo, talvez. Vocês são incompetentes, tá? Essa é a verdade. A criança faz mais que vocês. Igual a visão de Shirk, por onde ela e seus fiéis serventes agora caminham. Se nós atravessarmos aquele depósito, nós iremos alcançar o porto. Vamos nos apressar antes que o fogo nos engula, diz Roderick. Mas Guts sente o estigma vazar, então o grita para esperar. Aquela criatura demoníaca, metade peixe, metade elefante, surge, atravessando uma casa com violência. E para piorar, do outro lado vem uma
exército de dagas usando os tigres dos infernos como montaria. Eu deixarei os pequenos para vocês. Vou cuidar do grandão, diz o espadachim. E Shirky, caso aconteça alguma coisa, conto com você. Certo, exclama a bruxa. Bem, então vamos começar. Sérpico investe contra os tigres, fazendo os dagas cair. Isidro aproveita para atacar. Quando um dos tigres levantava para avançar no garoto, Roderick fura o olho da fera com sua espada. Você devia ficar lá atrás, senão vai se machucar. Besteira. Ele tá melhorando, Eu não né? consigo fazer isso. Um cavaleiro protegido pela sua princesa? Isso não me parece certo. Um homem de verdade não recua. É isso aí. Isso, mantenha-se, ok? Magnífico procurava por um lugar seguro, mas acaba dando de cara com um daga, que só não o furou porque levou uma cajadada de Shirky na cabeça. O grande peixe de tromba dispara um jato de água mirando Guts, que após se esquivar, lança uma bomba que explode um dos olhos do monstro. E logo em seguida tem sua tromba partida pela Dragon Slayer. Eu sabia. É ridiculamente forte e lenta. Se eu continuar atacando a essa distância... O monstro investe com sua barbatana. Guts se esquiva e move sua espada para trás. Mas, de novo, a besta da escuridão começa a subir por suas costas. Caralho, mó susto, mano, a voz dele aqui, velho. Sai do meu pé! Guts desvia de mais uma investida. A fera então abre sua boca. O que faz Guts lembrar da vez que matou essa coisa antes. Ele tem uma ideia. Ele fica atrás de uma casa. O bicho avança em sua direção. Shirky o diz para ter cuidado, mas ele sequer se movia. Então recebe um ataque certeiro. Com isso, a parede da casa é destruída. Quando Shirky percebe, Guts estava no teto da casa. Ele havia deixado ser atacado para o monstro destruir a parede da construção. Depois, ele subiu as escadas. Agora, vendo a criatura de cima, ele pula, mirando a ponta da Dragon Slayer para baixo. E assim perfura a cabeça do monstro, que logo começa a se debater, a balançar, na tentativa de tirar o espadachim de cima. Mas Guts não larga o punho da espada de jeito nenhum. Ele começa a puxar, rasgando o monstro. Depois que abre um buraco, ele encaixa seu canhão nele e dispara. Com o monstro morto, Guts já salta na direção dos dagas, partindo um deles junto de seu time. Ele é um monstro? Podemos dizer que sim. Irracional como de costume, hein? Parem de perder tempo. O navio vai queimar. O grupo então começa a fugir, enquanto os dagas se reagrupavam. Quanto mais se aproximavam do porto, mais o estigma sangra. Shirky também sente as presenças. Esperem, eu cometi um erro. No meio da batalha, eu desprezei uma presença. No porto, tem uma quantidade enorme de pensamentos se movendo. Eles passam por um beco para chegar ao porto e vêm um verdadeiro exército de dagas. Parecia até uma infestação de zumbis. Esqueci um detalhezinho, não prestei atenção num detalhezinho. Deixei passar aqui. 1000 filho da puta aqui, ó. Tá bom. Deve ter algumas centenas deles. Se matarmos uns 20 controladores, não vai adiantar muita coisa. Como eles conseguiram trazer tantos monstros? O grupo então nota um enorme navio Gushan atravessando a neblina. Ele estaciona no porto e de dentro dele saem numerosos dagas. Enquanto conversavam sobre o que iriam fazer, Guts relutava. Ele dá um passo à frente. Vocês não se mostram. Não importa o que aconteça. Shirky diz que ele não pode fazer isso. Agora é o único jeito. Se pularmos no meio deles, nem todos sairão vivos. Conto com você para me trazer de volta quando for a hora certa. Shirky diz para ele não falar como se fosse tão simples. É do seu corpo que estamos falando, ela exclama. Após alguns segundos de silêncio, Magnífico diz que se não fizerem nada, serão pegos. Shirky então fala para deixarem com ela. E Varela indaga. Mas Shirky, achei que você não conseguisse ouvir a voz dos espíritos direito aqui. Você vai ficar bem? Isidro pergunta do que a elfa tá falando. Então ela explica que, diferente de florestas ou montanhas, essa cidade tem uma presença espiritual muito fraca. Shirky diz que não existe nenhum lugar que os espíritos não usem seus poderes de algum jeito. A bruxa começa a olhar ao redor e percebe uma grande roda de água. Lá, justamente nesse lugar, tem um grande poder em movimento. Mas esse poder é tremendamente perigoso. Ela reflete. Guts a olha, como se esperasse por sua decisão. Ela olha de volta. Então diz: por favor, me protejam por alguns segundos.
irei começar o ritual. Nesse instante, os Dakas que passavam pelos dois lados do beco os avistam. Eles estavam cercados. Guts diz que vai tomar conta do lado do porto, enquanto os demais ficam com o outro lado que é mais estreito. Vou conseguir algum tempo para nós, bruxa. Não serei afobado. Guts diz, caminhando para fora do beco e encarando aquelas centenas de monstros. Venham, vacilões. Enquanto isso, Shirk estava submersa no mundo astral, que também queimava. Olha, Essas olha chamas isso, não eram cara. como as chamas normais do mundo físico. Eram como as chamas do inferno, um purgatório ou algo assim. Espíritos desesperados e em chamas começam a flutuar ao seu redor, enquanto gritavam de agonia. Ela estava sendo puxada para o mesmo destino que eles. Seu corpo físico começava a ficar instável. Farnese tenta ajudar, mas Ivarella diz para não a encostar. A bruxa então toca o chão com seu cajado. Com isso ela consegue salvar o seu espírito. Ela lembra da vez que as batidas de cajado a salvaram quando afogou a vila atacada pelos Trolls, concluindo que a experiência está sendo útil. Enquanto ela segue submersa, Isidro, Roderick e Sérpico defendem juntos um dos lados, enquanto Guts pula com tudo pra cima dos monstros do outro lado. Shirk continua a flutuar, até que encontra a roda, recheada por algum poder espiritual. Do lado de Sérpico e Isidro, os monstros estavam avançando loucamente e acabavam se prendendo nas paredes do beco. Enquanto isso, Guts já estava de pé, em cima de uma imensa pilha de corpos. Ele estava exausto e coberto por sangue. Um dos soldados demônios havia subido no teto da casa ao lado. Ele pula, mirando um ataque em Guts, que salta e o fura no estômago, sujando seu rosto com o sangue da criatura. Depois, joga seu cadáver nos outros monstros. Ele não conseguia mais suportar. A besta não o deixava em paz. Farnese grita por Guts, como se pedisse para ele não sucumbir. Depois olha para Shirk, mas ela seguia no mundo astral. Vai, Guts, porra. Os Dakas começavam a se aproximar de Guts, que range os dentes em fúria. Mas antes que se deixasse dominar pela armadura, um intenso brilho surge atrás. Ele olha para lá e nota aquela roda em chamas, acima de Shirk. Eu sou a roda de Lamaricas, atada às chamas miraculosas que ardem do fogo do inferno e trazem ruína e chamas sobre os campos de batalha. Queima eles, Essa porra! alma sussurrante reza, e aqui estou. Vossos inimigos serão minha oferenda sagrada. Eles devem ser reduzidos a cinzas abaixo das raízes da Lotus Cabecinho. Shirk aponta seu cajado para a roda física e ela começa a girar, até se soltar da estrutura e rodar contra aquele exército. Caralho. O problema é que se o grupo ficasse onde estava, também seria incinerado. Sérpico diz para recuar e se proteger. Isidro tenta puxar Shirk, mas ela estava envolta em espíritos de salamandra. Mas Guts pega o corpo da garota, mesmo que isso o queime. Depois pega Isidro pelo sobretudo e corre com tudo para dentro do beco. A roda continuou a girar e atropelar aqueles monstros, forrando o chão com centenas e centenas de cadáveres. Cara. Depois, o pessoal tenta acordar Shirk. Pô, então, ó. Então ela Não é o Guts contra 1000, né? Foi a Cirque matando o... abre os olhos e Meu pergunta monstro. se todos estão bem. Alguns tiveram cabelo queimado, mas fez um bom trabalho. A garota estava fraca, mal podia se manter de pé. Então Guts a diz para subir nas suas costas. Ela sobe, se desculpando por isso. Mas Guts diz que tudo bem. Comparada a Dragon Slayer, ela parece mais um pássaro pousando em seu braço. Enquanto seguem o caminho, Guts e Shirk sentem a presença do mal se aproximar. O homem grita para todos se afastarem do mar. Mas daquelas baleias elefantes surgiram 4 de uma só vez. Caralho, não Estavam para, mano. cercados. Dessa vez, não havia outra alternativa. Guts diz pra Shirk descer, enquanto deixava a besta subir. Shirk tenta evitar, agarrando aquela presença que subia pelas costas do espadachim. Mas ela não conseguia. Era forte demais. O elmo estava se fechando. E quando a transformação está completa, o espírito de Shirk é puxado pra dentro da armadura e seu corpo vazio cai na direção de Farnese. Guts, rugindo ferozmente, atravessa um dos monstros pela boca, saindo em seu olho. Ele pousa no corpo morto do monstro e é banhado pelo seu sangue.
O fato dele ter matado o bicho com um só golpe choca Roderick e Magnífico tremendamente. Vocês não mas tão isso ligados. explica que os monstros não são mais os únicos perigos, pois nesse estado Guts não consegue distinguir quem é o inimigo. Enquanto isso, Farnese tentava acordar Shirk, mas Ivarella diz para parar, pois ela não estava ali. Provavelmente está com Guts. O Berserker pula na segunda baleia interna, parte sua tromba ao fundo e começa a rasgar sua cabeça. Depois de rasgá-la por inteiro, pula para a terceira, destroça seu olho e depois sobe em um mastro de navio que afundava. Caralho. No brilho vermelho dos olhos da besta, o espírito de Shirk flutuava. Ah, não. O que será que vai acontecer com ela? Puta que pariu. Mano, muito bom esse episódio também, hein? Várias lutas foda. Eu achei que o Guts ia matar uns 1000 bichos daquele ali, ou mais. E os caras iam ficar tudo, ah, meu Deus. Mas não, mas foi da hora do mesmo jeito, clã. Se inscreve aí no canal, me dá essa força aí pra continuar trazendo meus vídeos aqui. Um beijo, um abraço e até logo.